Você sabia que a Bíblia Sagrada não é o único livro que conta a história do Oriente Médio que narra a criação de Adão e Eva e do dilúvio? Existem livros mais antigos que o Gênesis que relatam histórias muito parecidas com as do primeiro livro bíblico. Como explicar isso? Seria Gênesis uma cópia desses livros? Vamos descobrir agora. Até o século XIX, a Bíblia era o único livro histórico e religioso que falava sobre a criação do mundo, dos homens e do maior evento catastrófico já ocorrido no planeta, o dilúvio. Quando surgiu a arqueologia moderna, onde foram descobertos alguns documentos mais antigos do que a Bíblia, com relatos muito similares à Escritura Sagrada. Um dos primeiros textos descobertos por essas escavações arqueológicas revelou que obras como o Enuma Elish são anteriores até mesmo ao nascimento de Moisés. O Enuma Elish, também conhecido como as 7 tábuas da criação da Mesopotâmia, é um mito épico babilônico, escrito em tábuas de argila, que conta a história do deus Marduk sobre as forças do caos e o seu estabelecimento da ordem na criação do mundo. Com o universo em um estado de caos, surge uma união entre Apsu, o deus de água doce, e Tiamat, a deusa do caos e das águas salgadas. Dessa união primordial surgem os deuses mais jovens, que com suas travessuras perturbam a paz de Apsu e Tiamat. O conflito escalona quando os deuses jovens descobrem que Apsu planeja destruí-los. Em uma reviravolta dramática, Ea, deusa da sabedoria, toma a iniciativa e derrota Apsu, estabelecendo sua morada sobre ele. O drama atinge seu ápice com o surgimento de Marduk, um deus jovem, poderoso e carismático, que se oferece para enfrentar Tiamat, em troca de supremacia sobre os deuses. O Conselho Divino aceita e Marduk, armado com armas mágicas e os ventos tempestuosos, enfrenta Tiamat em uma batalha cósmica. A vitória de Marduk é decisiva. Ele divide o corpo de Tiamat em duas, criando o céu e a terra. Dos seus consortes derrotados, Marduk molda as estrelas, e com o sangue de Kingu, um dos seguidores de Tiamat, cria a humanidade. Assim, o Enuma Elish não só explica a origem do mundo e dos deuses, mas também estabelece o propósito da humanidade: servir aos deuses e manter os templos. Quando comparamos o Enuma Elish com o Gênesis, as semelhanças são fascinantes. Ambos os livros começam com o universo em um estado de caos ou vazio. No Gênesis, Deus cria o mundo pela palavra, trazendo ordem ao caos, separando as águas para criar o céu e a terra, assim como Marduk usa o corpo de Tiamat. Além disso, a criação da humanidade para habitar e cuidar da terra do Gênesis reflete a intenção de Marduk ao criar os seres humanos para servir aos deuses. Essas semelhanças levantam questões integrantes sobre a natureza da criação e o papel da humanidade. Enquanto Enuma Elish apresenta uma visão do mundo em que a ordem é estabelecida através do conflito entre deuses, o Gênesis oferece uma perspectiva de criação como um ato de vontade divina, marcado pela harmonia e propósito. A humanidade em ambos os livros é vista como parte integrante do universo, criada com um propósito específico. No texto original, a origem divina é muito parecida. Na primeira tabuleta de Enuma Elish diz o seguinte: quando os céus acima não existiam e a terra embaixo não havia surgido, havia Apsu, o primeiro na ordem, o seu criador, e o demiurgo Tiamat, que deu a luz a todos eles. Eles haviam misturado suas águas. Já os primeiros versículos do Gênesis diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas as diferenças são igualmente significativas. A singularidade do Gênesis está na sua apresentação de um Deus único, que cria o universo e a humanidade com amor para um relacionamento. Em contraste com Enuma Elish, reflete a história cosmológica politeísta dos antigos babilônicos, com deuses que personificam elementos naturais e forças cósmicas em um constante conflito. Mas existe outro mito que também descreve outro evento que se parece muito com alguns relatos dos Gênesis, nesse caso, o dilúvio. Enquanto o Enuma Elish nos envolve com deuses e a criação dos cósmicos, o épico de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias conhecidas na humanidade, nos traz para um nível de experiência humana, explorando temas de amizade, mortalidade e busca por significado. Gilgamesh, o rei de Uruk, metade deus e metade humano, é apresentado como um líder tirânico, cuja insaciável busca para a glória e imortalidade o leva em uma jornada épica que transforma não apenas a si, mas também nosso entendimento da condição humana. No livro, a busca de Gilgamesh por imortalidade após a morte de seu amigo Enkidu o conduz até Utnapishtim, que era um sobrevivente de um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade.
A semelhança entre essa história e o dilúvio bíblico narrado no Gênesis é inegável. Utnapishtim recebe de um de seus deuses a instrução de construir uma enorme arca, levando consigo sua família e representantes de todas as espécies de animais. Após o dilúvio, a arca repousa sobre a montanha. Utnapishtim envia aves para verificar se as águas haviam baixado, um eco direto às jornadas de Noé. Essa história, entrelaçada no tecido do épico de Gilgamesh, nos oferece um vislumbre não apenas das preocupações antigas com a mortalidade e a busca por a redenção, mas também de uma narrativa diluviana que atravessa culturas. A forma como o dilúvio é apresentado, embora variando em detalhes, sublinha uma compreensão compartilhada da fragilidade da existência humana e da soberania divina sobre a criação e do destino. A história de Noé, o Gênesis, parece muito com o texto de Utnapishtim, mas com diferenças fundamentais que refletem a visão monoteísta do mundo. No Gênesis, o dilúvio também é um ato de julgamento divino, mas seguido por uma promessa de redenção e a renovação da aliança entre Deus e a humanidade. Através do arco-íris, Deus promete nunca mais destruir a terra com água, estabelecendo um símbolo duradouro de esperança e misericórdia. Agora, conhecendo essas histórias, a pergunta que fica é a seguinte: será que Gênesis é uma cópia desses mitos antigos? Esses documentos eram verdadeiramente mais antigos que o livro de Moisés? Bom, para a segunda pergunta, a resposta é sim. Esses documentos são considerados mais antigos em relação à Bíblia. Moisés possivelmente escreveu o Gênesis por volta do século XV a.C. Já o Números foi escrito por volta de 1800 a.C., ou seja, 300 anos antes de Moisés nascer. Já o épico de Gilgamesh também foi escrito séculos antes de Moisés. Com tantas semelhanças desses livros com a Bíblia, fica difícil acreditar que seja só coincidência. Então, como podemos explicar isso? Uma das respostas foi dada por Kenneth Anderson, autor do livro Ancient and Old Testament, no Antigo Oriente Próximo, ou seja, na era dos Sumérios e Moisés. A regra era que o documento original era sempre mais resumido que suas próprias cópias. Ou seja, para que o Gênesis fosse uma cópia, ele deveria ser muito mais complexo e detalhado que uma das lendas sumerianas, mesmo sendo escrito séculos depois. Então não faz sentido o Gênesis ter uma cópia. Mas existe um motivo para tantas semelhanças: a chamada tradição adâmica. Partindo desse pressuposto de que Adão e Eva realmente existiram, tudo o que eles receberam de Deus foi passado para suas descendências, que foi transmitido de geração em geração até chegar em Moisés. Mas com toda a tradição oral, podem ter acontecido algumas distorções no meio campo, como o início do paganismo. Deus, percebendo que a verdade estava se perdendo, inspirou Moisés a escrever a história verdadeira para que ficasse eternizada na Bíblia Sagrada. Ao abordarmos o Gênesis não como um texto isolado, mas como parte de uma tapeçaria rica e multifacetada das histórias humanas, podemos ver sua beleza e profundidade em relação entre Deus e a humanidade. Uma promessa de comunhão e propósito que fala diretamente aos corações dos fiéis e atravessando as eras. Portanto, ao celebrarmos o Gênesis e inúmeras outras histórias de criação, não as vemos como concorrentes, mas como diferentes vozes num coro universal que busca estender a essência da existência. O Gênesis como um convite de reflexão à fé, não apenas é um capítulo inicial da Bíblia, é um convite para cada um de nós explorar, questionar e finalmente encontrar nosso próprio lugar no mundo.